Boa tarde, amigos, irmãos, telespectadores de Cides TV a Cabo. Que Jesus, o guia e modelo de toda a humanidade, esteja conosco hoje e sempre. Estamos de volta com o programa Momento Espírita, em novo horário e em novo formato, mas sempre com o propósito de divulgar a consoladora mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Vale lembrar que este programa é uma realização do Núcleo Espírita Seara de Luz, com o apoio da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, em nossas reflexões, abordaremos dois temas de suma importância para todos nós que são família e vida. Discorrendo sobre este tema estarão Sandra Borba, presidente da Federação do Estado do Rio Grande do Norte, Raul Teixeira, expositor espírita internacional, e Ana Rosa, médica espírita, em entrevista concedida à equipe de TV do Lar Fabiano de Cristo. E agora ficamos com Sandra Borba, em depoimento gravado especialmente para este programa, sobre as campanhas espíritas em favor da família, da vida e da paz. Em 2004, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira lançou a campanha Família, Vida e Paz, uma conjunção de 3 campanhas anteriores: O Melhor é Viver em Família, Construamos a Paz Promovendo o Bem e Em Defesa da Vida. Desde então, as casas espíritas têm recebido cartazes, opúsculos, folhetos alusivos a essas campanhas. E o grande objetivo que se delineia para todo o movimento espírita é poder realizar programações onde essas temáticas possam ser discutidas, onde se possa criar grupo de discussão, onde se possa criar oportunidade de trazer companheiros através de oficinas, ateliês, palestras, ciclos de debates, porque, na verdade, essas campanhas, elas recuperam para nós o sentido que a doutrina espírita nos oferece acerca dos 3 eixos. Na família, entendida como nosso campo de vivência maior, o nosso grupo primário e, ao mesmo tempo, o cadinho purificador de todos nós, é o local onde encontramos afetos e desafetos e onde estamos testemunhando, através das diversas experiências, as oportunidades de reconsideração, as oportunidades de consolação e também de consolidação dos nossos afetos. É na família que nós estamos a desenvolver as nossas virtudes, pois é onde mostramos aquilo que realmente somos. A família tem essa grande tarefa, a grande função educadora de formação do caráter, de educação moral, de educação emocional. Portanto, estar trabalhando temáticas vinculadas à família é contribuir para a sua harmonização, é contribuir para que o relacionamento marido-mulher, pais e filhos, irmãos, possa ser baseado cada vez mais na cooperação, na compreensão e, sobretudo, no amor fraternal, filial, maternal, paternal, no amor amoroso, que é a grande lei que deve articular todos os seres em processo de evolução. A campanha voltada para a vida diz respeito à necessidade de valorização da vida. Isso significa não ao suicídio, não ao aborto, não à violência, não à eutanásia. São procedimentos que muitas vezes encontramos no dia a dia, trazendo desespero para as famílias. São companheiros que, diante das dores, das lutas da vida e compreendendo que não tem solução no seu ponto de vista, buscam, através do suicídio, a forma de desistência da própria vida. Outros são aqueles que enfrentam enfermidades de longa duração e que muitas vezes a família sofre mais do que a própria pessoa e tantas vezes o desejo de que aquela criatura se vá e de que a eutanásia seja realizada. Outras vezes, nos defrontamos com o velho problema do aborto, a partir principalmente de toda uma sexualidade transviada, da precipitação, do desleixo, isso tudo acarretando milhares e milhares de abortos ao nosso país e milhões de abortos no mundo inteiro.
Finalmente, a violência presente em todos os seus formatos, no campo social, familiar, a violência da fome, a violência ideológica, a violência religiosa, chamando o homem a uma reflexão mais profunda sobre o seu ser, sobre a necessidade de pensar, refletir acerca da sua vida, da sua existência e dos objetivos dessa mesma vida, dessa mesma existência. Finalmente, a campanha que vai nos falar sobre a paz, construamos a paz, promovendo o bem. É a campanha que retoma a discussão acerca do combate à violência através de uma atitude positiva, que é a atitude de pacificação. Pacificação entendida não apenas como um procedimento de calmaria, não apenas como um procedimento de brandura aparente, mas como um processo de pacificação interior nosso, pacificação da nossa mente pela prece, pacificação do nosso olhar, do nosso ver, do nosso ouvir, através da educação da nossa mente, dos nossos corações, dos nossos sentidos. Assim, queridos amigos e irmãos, as campanhas Família, Vida e Paz vão representar durante todo este ano, no movimento espírita, uma oportunidade de esclarecimento, de consolação e principalmente de reflexão para as nossas vidas. O que desejamos a todos é o cultivo no ambiente da família da paz e que a nossa própria vida seja uma epopeia de amor construída pelo nosso esforço no sentido do bem. Em passagem por Currais Novos, o conferencista espírita Raul Teixeira gravou para este programa as seguintes reflexões acerca da importância da família em nosso processo evolutivo. Alô, amigos. É importante refletirmos um pouco a respeito da nossa família. Como é importante a nossa instituição familiar. A princípio parece que a família é capaz de nos causar estorvos, dificuldades, e em realidade é no seio da família que ocorrem todas as nossas dificuldades, porque estaremos vinculados àqueles com os quais temos mais intimidade. Nossos filhos, esposo, esposa, e é comum que no seio da família ocorram dificuldades. Nada obstante, é a família, esse cadinho, essa oficina em que o Senhor da vida nos situou, de modo a que possamos construir juntos um caminho de felicidade. O casal, desde a sua união, desde o casamento, vai experimentando essa honra de colaborar com Deus na obra da criação, permitindo que chegue à terra filho, filha, permitindo ampliar a população do mundo e educar a esses filhos de Deus, que em verdade são irmãos nossos, fazendo com que nós vamos diminuindo a taxa de egoísmo, como aprendemos na doutrina veneranda, de que a abolição do casamento caracterizaria a volta aos hábitos animalescos, volta aos hábitos rudes, grosseiros. Então, na família, nós vamos eliminando gradativamente a força do egoísmo, participando gradativamente dessa distribuição de nós que devemos fazer para os nossos. Antes da união esponsalícia, antes do casamento, tudo era referido à primeira pessoa. Meu quarto, minhas coisas, meu dinheiro, minha vida, minhas viagens. E depois do casamento, nós nos referimos agora no plural. Nossa casa, nosso dinheiro, nossa viagem, nossas coisas, fazendo com que se possa perceber a queda gradativa do nível de egoísmo do indivíduo. Porque ele agora precisará pensar no seu cônjuge, na sua cônjuge, depois os dois pensarão nos filhos que chegam, e deste modo nós vamos verificando a grandeza em que a família nos vai situando e a nobreza em que colocamos a nossa família. Daí, pensar que na terra dos dias de hoje há tanta gente ainda quebrando esses vínculos familiares, por qualquer razão desfazendo esses vínculos familiares, naturalmente nos entristece. Mas tudo isso também faz parte da experiência humana a que estamos todos nós sujeitos. Tudo isso faz parte desse momento de evolução da criatura humana na Terra. E gradativamente, na medida em que nos aproximemos do pensamento divino,
do não separeis o que Deus juntou, nós vamos compreendendo que graças ao fato de que na família é que os nossos filhos se desenvolvem, na família é que os espíritos renascidos entre nós conseguem fazer a sua evolução, o seu processo de reeducação ou de simples educação. É ali que nós precisamos manter o equilíbrio, o bom nível, a alegria, e ainda quando haja tristezas, ainda quando haja dores, tudo isso ser devidamente involucrado, embalado, envolvido na oração, nas orientações do Evangelho do Reino, e fazer com que Jesus Cristo seja, para a nossa família, o estro, a inspiração, essa ideia notável, luminosa e boa que nós vamos buscar a cada dia, diante das lutas, diante das dificuldades domésticas, mas também diante da alegria, diante da festa doméstica. Jesus Cristo não deve ser buscado por nós somente quando as dificuldades nos alcançam o ninho doméstico, na família. Mas Jesus Cristo é esse sol de primeira grandeza que deve ser por nós buscado nas horas de crise, nas horas de dificuldade, nas horas de tristeza, de luta, de luto, de dor. Daí, verificarmos quanto é importante o aprendizado que realizamos no seio da família. E nesse sentido, vale a pena valorizar a família, não expô-la aos perigos do mundo e gradativamente, aprendendo a levar a oração para o nosso lar, a oração para os nossos afetos, nós vamos crescendo juntos e iluminando a nossa família com as orientações que nos deixa o Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa veneranda doutrina espírita, falando-nos dessa importância da família, confirma o ensino de Cristo e faz com que nós todos entendamos que nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos são todos aqueles que no mundo fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Muito obrigado. O aborto é um tema que vem sendo muito discutido em nossos dias. Nós espíritas integramos os grupos que se mobilizam no sentido de impedir a descriminalização desta prática contra a vida. Para refletirmos um pouco mais acerca desta tão delicada questão, apresentaremos agora uma entrevista concedida pela doutora Ana Rosa, à equipe do Lar Fabiano de Cristo, instituição de cultura e promoção social espírita. A lei penal brasileira criminaliza o aborto voluntário, mas permite para salvar a vida da gestante e na gravidez resultante de violência sexual. Muitas questões surgem nesse debate. O que pensar sobre a interrupção voluntária da gravidez, levando em conta a autonomia reprodutiva da mulher e, por outro lado, o direito à vida do embrião, do feto? O que o Espiritismo diz sobre este assunto? Para conversar conosco sobre isso, encontra-se aqui a doutora Ana Rosa, médica, espírita, que desenvolve um trabalho de orientação familiar. Doutora Ana Rosa, bem-vinda ao nosso programa. Olá. A partir de que ponto nós podemos dizer que a ciência define que começa a vida? Bem, esse é um ponto central da discussão com relação ao aborto. Muitos cientistas, muitos sociólogos, muitas pessoas envolvidas nesta discussão querem retirar a questão da discussão do início da vida para que a polêmica, para que se amenize um pouco a realidade do aborto. Na verdade, hoje a ciência ainda não tem determinado a partir de que momento se inicia a vida. O que a gente sabe é que a partir da concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo, quando se forma aquela primeira célula, ali todo o padrão genético, toda a herança genética daquele novo ser já está acumulada. Então, na verdade, a partir da primeira célula, você já tem gravado ali toda a cor dos olhos, o cabelo, traços daquele novo indivíduo. Então, você não tem como dizer, como determinar ou estabelecer uma fronteira entre a célula ovo, o embrião, a criança, o adulto. É só um contínuo mesmo da evolução do ser. Algumas pessoas dizem que apenas a partir do terceiro mês é que a criança sentiria dor. É verdade isso?
Isso são suposições. Na verdade, não existe nada determinado sobre isso. Esses dados eles são baseados em questões relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que o sistema nervoso ele vem se desenvolvendo ao longo da formação do embrião, do feto, e ele continua ao longo da vida. A criança, quando ela nasce, o sistema nervoso dela não está totalmente amadurecido. Então, áreas de memória, de cognição, de aprendizado ainda não estão amadurecidas ao nascimento. O que não significa que aquela criança, aquele bebê, ele não tenha registros. Então, até pouco tempo atrás, se achava que o feto, com alguns meses, 4, 6, 7 meses, não sentia dor. Então, eram realizadas cirurgias, ainda intraútero, sem anestesia, sem preocupações com a dor. E hoje a gente já sabe que nessa faixa o feto sente dor. Reage, tem como... Até já foi filmado, Já eu já foram assisti trechos de um filme cirurgias. dentro do útero da mulher, avistando o horror, aquela face de desespero do neném sendo sugado. A gente sabe que com 4 semanas de gestação, o embrião ele já reconhece a endorfina, que é uma substância endógena, um neuropeptídeo, um neurotransmissor, que está relacionado ao prazer e à dor. Então, as células já estão preparadas para reconhecer. Além disso, em casos de regressão de memória, os indivíduos, os pacientes, eles relatam memórias desde o início da gestação. Memórias que são fugazes, são sensações, são emoções, podem não ser ideias claras, mas de alguma forma existe algum registro. Então, afirmar que não existe dor, que não existe sofrimento, ninguém pode afirmar. Alguns defensores da legalização do aborto, eles falam muito a respeito do direito à mulher ao seu próprio corpo. E ela teria, então, o direito a interromper essa gravidez. O que nós podemos pensar a respeito disso? Acho que ninguém nega que o indivíduo ele tem direito a ter autonomia sobre o seu próprio corpo. A questão central é que o embrião, o feto, ele é um outro indivíduo. Ele tem um DNA diferente do da mãe, ele tem características próprias, ele, inclusive, em alguns casos de gestação, ele é interpretado pelo organismo materno como um corpo estranho. A gente tem casos de abortamentos espontâneos porque o organismo da mãe faz uma reação imune, uma reação imunológica ao feto e acaba ocorrendo o abortamento espontâneo. Então, Ana Rosa, o que você está me dizendo é que a mulher tem o seu corpo, mas existe uma outra vida, um outro corpo dentro dela e que ela não tem o direito de matar esse outro corpo. Um corpo que se hospeda ali até que ele tenha condições de se gerir, de sobreviver no ambiente. Certo. Agora, exatamente, isso é muito interessante, né? Dizem que se o neném está precisando, o embrião, o feto, eu gosto de falar neném, gente, porque já foi na minha mente que é um ser, é o neném que está ali dentro. Parece uma coisa, fica despersonalizada, né? Não é? Quando a gente fala o embrião ou feto, né? É uma não é um neném, é uma criança, é um ser que está ali, não é verdade? Qual a visão que a doutrina espírita tem sobre este assunto? O primeiro ponto é que a concepção, a vida, ela começa na concepção. A partir do momento da fecundação do óvulo, o espírito ele está ligado já àquele corpo em fase inicial e a partir dali o espírito ele vai participar do desenvolvimento, do planejamento, de tudo que vai decorrer da gestação. Vai compartilhar emoções com a mãe, com o ambiente. Então, o primeiro ponto é a gente saber que a partir do momento da concepção já existe vida. A doutrina espírita ela nos fala que o espírito ele preexiste ao corpo e ele continuará após a morte deste. Então, essa questão do início da vida, a questão que ligada à espiritualidade, à transcendência do ser, ela não pode ser separada da ciência. A gente vive um reduto, às vezes uma pressão, de que a ciência ela tem que ser materialista. E a gente sabe que existe um número enorme de cientistas que quanto mais se estuda, quanto mais pesquisas fazem, quanto mais estudam, comprovam que o acaso não pode ter criado a vida. Então essa visão de que a ciência tem que ser materialista, ela na verdade é uma visão unilateral. É um preconceito contra os cientistas que estão descobrindo que a vida ela transcende também a matéria, ou pelo menos aquilo que a gente pode, pelos nossos instrumentos, medir, pesar, enfim. Agora, existe realmente uma série de situações
que a mulher passa no momento de gravidez, né? E nós vamos conversar sobre essas dificuldades e refletir sobre inúmeras outras saídas que a mulher pode ter além do aborto, né? Nós vemos muito bem que as religiões, elas trabalham pela vida, elas procuram focalizar a mente humana para a vida, para as coisas boas. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, a gente, até hoje, nenhum laboratório, apesar de todas as condições, com aminoácidos, condições próximas ao início da vida, se conseguiu criar vida. Então, a vida é um bem indisponível. Ninguém tem o direito de dispor, muito menos de levantar essa questão do aborto a nível público, a nível de Brasil, sem falar sobre a vida. A vida é indisponível. Vamos falar, você está abordando isso, sobre o aborto como questão de saúde pública. No centro, no cerne da questão do aborto, a gente tem a gravidez indesejada. Disparada, a maior causa que leva uma mulher a praticar um aborto é não ter condições financeiras ou não desejar aquela gestação. Então, o primeiro ponto é, em relação ao aborto provocado, é um programa de planejamento familiar, de acesso à educação. Em termos de saúde pública, o impacto econômico, social, a diminuição de sobrecarga do Sistema Único de Saúde seria muito maior se nós investíssemos em educação, em esclarecimento da população, em maternidade e paternidade conscientes, do que na legalização do aborto. Então é mais uma saída em prol da vida, de auxiliar aqueles que estão promovendo a vida. Isso. E essas estatísticas, a gente vê estatísticas falando de 1.400.000 abortos no Brasil por ano. Na verdade, são interpretações de dados, de internações, de intercorrências de gestações. Nós não existem dados concretos sobre o aborto provocado, porque o aborto provocado é considerado crime e não pode ser registrado. Então, na verdade, essas estatísticas, elas são interpretadas por pesquisadores, por várias frentes, várias organizações, só que são interpretações de dados, suposições em cima de dados do SUS. Então, quando nós interpretamos, quando nós falamos, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se basear nisso e absorver isso como uma verdade, porque isso não está estabelecido. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as consequências do aborto para a mulher, porque nós sabemos que pode haver consequência física, há com certeza consequências psicológicas, espirituais. Quando a gente fala do aborto como uma questão de saúde pública, a gente vê que o sistema de saúde ele já tem uma sobrecarga, não consegue oferecer a todos os que necessitam apoio psicológico, acompanhamentos outros, inclusive médico, um amplo acompanhamento a todos os que necessitam. O aborto, ele traz para a psique feminina as consequências que ficam à margem dessa discussão. Quando se discute em termos jurídicos, em termos financeiros, econômicos, não se leva em conta quais são as consequências para o psiquismo feminino da interrupção de uma gestação. Então, essa discussão, as mulheres, elas não podem deixar que isso fique à parte. A questão da maternidade, a gente tem a doutora Hannah Wolff, que é uma psicanalista, que fala sobre as mulheres que praticaram um aborto na menopausa, como isso retorna, as feridas do sentimento feminino, as feridas da psique feminina. Então, como essas mulheres vão ser atendidas? Como essas mulheres vão ser acolhidas? Então, isso fica à margem, isso não é discutido. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, a gente tem consequências, a gente pode ter lesões uterinas. A mulher tem 3 vezes mais chance de morrer num aborto do que numa gestação. Olha, esse dado é importante para todos nós, né? Nós avaliarmos isso. No Chile, por exemplo, onde o aborto ele não é legalizado, ele é o país que tem menor índice de mortalidade materna na América Latina. Então, dizer que a legalização do aborto vai diminuir a mortalidade materna também não é verdade. E a gente tem consequências espirituais. Quando a mulher, ou o casal, porque a gente fala muito do aborto e põe toda a responsabilidade na mulher. Na verdade, a gente tem responsabilidade dividida, do pai e da mãe. Importante. Então, quando a mulher, quando aquele casal, quando aquele espírito, ele vai se predispor a reencarnar, quando se inicia esse processo de reencarnação que envolve 2 seres, 3, envolve toda a família, você tem um planejamento. A reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de evoluir, de se tornar feliz, de se tornar pleno. Então, essa interrupção traz consequências para o espírito que está reencarnando e para aqueles que colocam obstáculos a essa reencarnação.
A gente também sabe que a doutrina espírita trabalha com a questão do esclarecimento. A doutrina espírita ela é uma doutrina de libertação do ser, de plenificação. Ela não é uma doutrina punitiva. Nós trabalhamos, a doutrina espírita ela é educativa. Então, na verdade, a questão do aborto, ela envolve uma questão de esclarecimento do indivíduo a respeito da realidade do ser, da sobrevivência da alma e da educação do indivíduo com relação ao seu próprio corpo, da gestação, do planejamento, sua educação sexual. Isso não é discutido, isso fica à margem. É muito importante também nós darmos uma palavra para aquela mulher que já cometeu o aborto. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, em outras vidas, já cometemos várias atitudes que não estão de acordo com a lei de Deus, né? Não estão de acordo com a lei de Deus que permite a cada um, né, que nos dá a vida. E dar-nos o livre-arbítrio também, não é? Então, a gente não deve carregar culpa, nós não devemos carregar culpas, nós devemos transformar a angústia, né, quando descobrimos que algo não está de acordo com o programado, transformar essa angústia em estímulo para a nossa renovação e para a nossa mudança, nos educarmos, nos esclarecermos e modificarmos o nosso ponto de vista. Isso, não vamos nos afundar na culpa, mas vamos caminhar, nos melhorando cada vez mais. E uma palavra para aquela mulher que está pensando na possibilidade do aborto. Não aborte. Seja pela vida, trabalhe pela vida. A gente passa por situações difíceis em vários momentos, mas a gente vê que Deus, ele não deixa sozinho. Então, que hoje pode parecer um problema, amanhã, quem sabe, esse espírito não vai ser o espírito amigo que vai vir trazer felicidade, trazer consolo, abrir, né, para descortinar novos horizontes para aquela mãe, para aquela família. Fala um pouquinho sobre a questão do planejamento familiar, que é tão bom nós prevermos, planejarmos a nossa vida, organizarmos. Essa é uma discussão que tem que estar no cerne da família. Os pais, eles têm que conversar com seus filhos sobre a sexualidade, né? A questão da gravidez na adolescência é um problema grave hoje em dia. E, aliás, tem aumentado. E a gente vê assim, que os adolescentes, quando engravidam, em 90% dos casos, o aborto ele passa pela cabeça dos adolescentes. Por quê? Porque não foi uma gestação planejada. Então, a gravidez na adolescência, o planejamento familiar, a questão socioeconômica, o se preparar também espiritual e moralmente para ter um filho, tudo isso tem que estar no cerne da discussão na família e na sociedade. Doutora Ana Rosa, muito obrigada pela entrevista. Palavras de Madre Teresa de Calcutá em seu discurso proferido na ONU em 1994. Qualquer país que aceite o aborto não está a ensinar o povo a amar, mas ensina-o sim a recorrer a qualquer tipo de violência para alcançar o que pretende. Para aqueles que desejam conhecer melhor o Espiritismo, temos no Núcleo Espírita Seara de Luz reuniões públicas às terças e quintas-feiras, sempre às 19h30. Temos também nesses dias o diálogo fraterno, através do qual atendemos individualmente pessoas que desejam obter alguns esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E para quem gosta de ler ou de assistir palestras espíritas, temos uma biblioteca com vasto acervo de livros e DVDs espíritas para consultas e empréstimos. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a Deus pela vida, a CIDES TV a cabo, por nos conceder este valioso espaço na sua programação. A vocês, amigos telespectadores, por compartilharem conosco neste momento de reflexão. Esperamos encontrá-las aqui todas as sextas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite, saúde, muita paz para todos.